Em um Brasil ainda escravocrata, nos anos finais do século XIX, quando o ouro já havia escorrido pelas mãos da coroa e a cana-de-açúcar ainda adoçava os lucros dos fazendeiros, havia um pedaço de terra marcado por sangue, suor e silêncios. Era o engenho da Serra Alta, no sertão baiano. Ali morava o temido coronel Honório de Albuquerque Lima, um homem que fazia a justiça com o cano da espingarda, o castigo com o relho de couro e o lucro com a dor de outros. Mas naquela terra seca, de céu aberto e horizontes largos, o destino já começava a traçar linhas tortas no coração de sua filha, a doce Isabela. E tudo começaria a se desenrolar com a chegada de um homem, que nunca deveria ter amado uma branca. Cena 1. A chegada de Josué. Imagens imaginárias. Uma carroça atravessa a estrada de barro batido. O sol inclemente reflete nos rostos cansados. Um jovem negro, de olhos atentos e postura ereta, salta da carroça com os pés descalços. Narrador. Seu nome era Josué. Não era nascido no cativeiro. Era filho de mãe livre, mas tomado em dívida por um crime que seu pai, já morto, nunca cometeu. Viera de Cachoeira, região do Recôncavo, onde as senzalas sussurravam revoltas e os tambores ainda ecoavam no peito dos que lembravam da liberdade africana. Aos 22 anos, Josué era mais do que um escravo. Era um homem que pensava, que lia, que orava. Um raro caso de negro alfabetizado, graças à bondade escondida de um padre velho que já não temia a ira dos senhores. E isso o tornava perigoso. Cena 2. O encontro com Honório. Interior da Casa Grande. Honório está sentado à mesa, tomando café preto e lendo um telegrama. Batidas à porta. Capataz. Patrão, o escravo novo chegou. Diz que se chama Josué. Forte, sabe trabalhar e parece que entende de leitura também. Honório ergue os olhos por cima dos óculos. Enruga a testa. Leitura? Escravo que lê é desgraça pronta. Manda entrar. Josué entra com a cabeça erguida. Fita o patrão nos olhos. Um silêncio espesso cai no ar. Então tu é o tal Josué? Sou sim, senhor. Vim cumprir a pena do meu pai, que morreu sem pagar. Sei trabalhar na lavoura, sei cuidar de gado e aprendi a escrever, se o senhor permitiu usar isso. Honório bate a mão na mesa. Aqui tu só vai usar as mãos, não a cabeça. Palavra é coisa de branco. E se pensar em usar essas letras para fazer motim, te corto os dedos um por um. Tás me entendendo? Josué baixa os olhos, não por medo, mas por estratégia. Sabe que o orgulho mata mais que fome no sertão. Entendi, senhor. Cena 3. O passado escondido. Honório não era apenas cruel. Era um homem que carregava segredos. Seu nome era temido desde os tempos da Confederação do Equador, quando denunciava republicanos ao Império e enriquecia vendendo negros para os cafezais do Sudeste. Mas algo em Josué o incomodava profundamente. O olhar, a postura, como se estivesse diante de um passado que insistia em não morrer. Na primeira noite em que Josué dormiu no curral dos escravos, Honório não pregou os olhos. Foi até a varanda, acendeu um charuto e sussurrou para a escuridão. Honório com voz abafada. Que Deus não permita que ele descubra. Cena 4. O olhar de Isabela. Do alto da janela do segundo andar, uma jovem observa o novo escravo ser conduzido ao galpão de ferramentas. Seus cabelos castanhos estão soltos, a pele alva brilha sob o sol poente. Isabela, a única filha do coronel, crescera entre livros franceses e vestidos rendados. Sonhava com Paris, com liberdade, com amor. Mas a realidade era dura como a terra que pisava. Naquela fazenda só havia 2 caminhos para uma moça como ela. O casamento com um político corrupto escolhido pelo pai, ou a reclusão eterna. E foi ali, naquela tarde, que ela viu Josué pela primeira vez. Não foi um olhar romântico, foi um choque. Algo nela reconheceu algo nele. Um traço, um gesto, uma lembrança antiga, uma provocação ao destino.
Josué passava os dias em silêncio, observando, mas nas noites de luar escrevia palavras escondidas em pedaços de papel de embrulhar. Escrevia orações, poemas, desabafos. Ele não sabia ainda, mas suas palavras iam atravessar os muros da casa grande e chegar até as mãos de Isabela, como se fossem cartas do coração de um mundo proibido. E quando as palavras de Josué encontrarem o coração ferido de Isabela, tudo mudaria. Honório, o pai, o senhor, o carcereiro, não permitiria. A honra da família, o nome dos Albuquerque Lima, jamais poderiam ser manchados por um amor assim. Mas o destino, como o rio que fura a pedra, não pede permissão. E o amor, quando brota do cativeiro, tem força de tempestade. E assim começa a história de amor em cativeiro. Uma história onde a terra é dura, mas os corações são mais duros ainda. Onde o amor luta contra o preconceito, a tradição e a tirania. Onde a liberdade se esconde nos olhos de quem nunca foi verdadeiramente livre. E onde o maior pecado será amar quem não se pode. Capítulo 9. O eco do chicote. O sol se punha preguiçoso no horizonte, tingindo de laranja os campos da fazenda Santa Helena. No centro do terreiro, Josué, com o dorso nu, era mantido de joelhos, algemado ao tronco de castigo. Os outros escravizados, silenciosos, assistiam à cena com olhos baixos, enquanto os capatazes se posicionavam com os chicotes em punho. «Que sirva de exemplo!» bradou o feitor Raimundo antes de erguer o braço. O estalo da primeira chibatada ecoou como um trovão no coração de Isabela, que havia escapado da casa grande para testemunhar, escondida entre os arbustos próximos. «Meu Deus, o que estão fazendo com ele?» murmurou ela, com os olhos marejados. Josué gemeu, mas não gritou. Seus músculos contraíam-se com cada golpe, enquanto seu olhar, mesmo sofrido, mantinha-se firme, como de um homem que se recusa a se curvar diante da injustiça. «Chega!» gritou uma voz aguda. Todos se voltaram, assustados. Era Isabela, correndo pelo terreiro como se fosse arrancada das entranhas do mundo. Parou diante do pai, o coronel Honório, com os cabelos ao vento e o rosto ruborizado de fúria. «Isso é desumano. Ele não fez nada de errado. Castigue-me se quiser, mas pare com isso!» O coronel Honório arregalou os olhos, estarrecido com o atrevimento da filha. «Você enlouqueceu, menina? Vai se meter por causa de um negro insolente?» Isabela se pôs de joelhos diante de Josué, cobrindo suas costas ensanguentadas com o próprio corpo. «Ele é um homem, pai. Tem alma, tem coração. E eu o amo.» O silêncio caiu sobre o terreiro como um manto de chumbo. Os peões baixaram os olhos, os capatazes hesitaram, e o coronel empalideceu como se tivesse levado uma punhalada no peito. «Você ama um escravo?» balbuciou ele, trêmulo de ódio e incredulidade. Josué, mesmo fraco, ergueu a cabeça. «Eu nunca pedi o amor dela, senhor. Mas se Deus permitiu que brotasse, não vou negar.» O coronel Honório cambaleou para trás. Isabela ajudou Josué a se levantar, mesmo que com dificuldade, e os dois ficaram frente a frente com o patriarca. «A partir de hoje, está proibida de sair da casa grande», gritou o coronel apontando o dedo para a filha. «E ele? Ele será vendido. Amanhã mesmo vai embora desta fazenda.» Isabela gritou em desespero. «Você não pode separá-lo de mim!» «Posso e vou. Prefiro ver minha filha morta a vê-la casada com um negro.» Com lágrimas nos olhos, Josué encarou Isabela. Eles não disseram uma palavra sequer, mas o olhar que trocaram carregava a promessa de reencontro mesmo que o mundo inteiro tentasse separá-los. O céu escurecia, e a noite caía sobre a fazenda com uma tensão que fazia os animais se calarem. Isabela foi arrastada pelos criados de volta à casa grande. Josué, ferido, foi levado ao paiol, onde passaria sua última noite ali. Mas os planos de fuga já estavam sendo traçados. Capítulo 10. A noite da fuga. A lua cheia se erguia alta no céu,
lançando seu brilho prateado sobre a fazenda Santa Helena. Tudo parecia quieto, como se a natureza segurasse a respiração. No paiol, Josué estava deitado sobre a palha. Os ferimentos ainda abertos ardiam como brasa, mas a dor física era nada diante da angústia de perder Isabela para sempre. Do lado de fora, passos leves se aproximavam. Uma fresta da porta se abriu e uma figura esguia entrou. Josué. Era Rosa, uma escravizada antiga que cuidava da cozinha e criou Isabela como uma segunda mãe. Trazia um pano úmido com ervas e uma trouxa de pano. Levanta devagar. Vamos dar um jeito de te tirar daqui ainda essa noite. Mas Rosa, e Isabela? Ele perguntou, tentando se erguer, apesar da dor. Ela me mandou vir. Tá trancada no quarto, mas escreveu uma carta e me pediu para lhe entregar. Rosa entregou o papel. Josué o leu com as mãos trêmulas, e cada palavra de Isabela queimava no peito. Josué, meu amor, se esta carta te alcançar, saiba que não há distância que apague o que sinto. Rosa vai te ajudar. Vá, fuja, viva e me espere. Eu acharei você. Te amo com toda a alma. As lágrimas vieram silenciosas. Josué respirou fundo e assentiu. Rosa lhe entregou roupas limpas, uma botina surrada e um cantinho com água. Vai pelos fundos, pega o caminho da mata. Zé Tião vai estar te esperando com o cavalo perto da ponte quebrada. É longe, mas dá para escapar antes do dia clarear. Josué olhou para Rosa com gratidão nos olhos. Você está arriscando tudo por mim. Eu estou arriscando por ela. Nunca vi Isabela tão viva quando fala de você. Com dificuldade, Josué saiu pela sombra dos currais, esgueirando-se por entre cercas e galpões. O coração batia acelerado. Cada passo era um desafio entre a dor e o medo. Quando enfim chegou ao ponto combinado, lá estava Zé Tião, com um cavalo baio, ansioso. Sobe, irmão, anda, antes que mudem de ideia. Josué montou, e antes de partir, olhou uma última vez para a casa grande no alto da colina. Lá, na janela trancada do sobrado, uma cortina se movia discretamente. Ele sabia. Era ela, Isabela, observando, chorando. E então partiu. O cavalo galopou noite adentro, e atrás dele o rastro de um amor proibido, marcado por sangue, coragem e esperança. Mas, no silêncio da casa grande, o coronel Honório acordava de um pesadelo, sentindo que algo escapara por entre os dedos. Quando soubesse da fuga, o inferno desabaria. Capítulo 11. O coração do caçador. O galo nem havia cantado quando o grito ecoou da senzala até a casa grande. Fugiu! Josué fugiu! O feitor Raimundo invadiu a sala de café da manhã, ainda com a camisa aberta e o rosto suado. O coronel Honório, sentado à mesa com o charuto na mão, ergueu o olhar como um touro prestes a atacar. Repita se tiver coragem. Josué, coronel, fugiu durante a madrugada. Rosa e Zé Tião estão sumidos também. O coronel se levantou de uma vez, derrubando a cadeira. Desgraçados! Isabela, que estava na escada, ouviu tudo. Seu coração disparou. Por fora, manteve a compostura, mas por dentro tremia como folha em vendaval. Peguem os cães, montem os cavalos, quero cada canto desse sertão revirado, gritou o coronel com a voz cheia de veneno. E tragam aquele negro de volta, nem que seja amarrado num caixão. Os peões se armaram, os cães foram soltos e o tropel das patas ecoou pela fazenda. A caçada começara. Enquanto isso, Josué já havia cruzado o rio do Cedro e se embrenhava em mata fecha. O corpo ardia, a respiração era curta, mas os olhos permaneciam firmes no horizonte. A cada ruído na mata, ele virava a cabeça com medo de que fosse o som dos cavalos ou dos cães. No rastro, os jagunços guiavam os farejadores, vasculhando pegadas, folhas quebradas e qualquer vestígio de fuga. O coronel, montado no seu alazão preto, liderava o grupo com um olhar feroz. Ninguém me desafia, ninguém rouba minha filha e fica impune, vociferava. No caminho, encontraram Rosa, escondida entre as pedras do riacho.
ela foi agarrada e arrastada até o coronel. "Onde ele está, maldita?" Rosa cuspiu sangue e encarou Honório com firmeza. "Tá longe do senhor. Tá onde a esperança mora, e o ódio não chega." A resposta lhe rendeu uma coronada. Mas mesmo caída, ela sorriu, porque sabia que Josué já estava adiante demais. De volta à fazenda, Isabela recebeu a notícia de que Rosa fora capturada. Desesperada, tentou fugir também, mas foi trancada em um quarto com janelas fechadas e vigiadas. "Se ele for pego, ele vai morrer. E eu com ele." Capítulo 13. A filha do coronel. O dia amanhecia cinzento sobre a fazenda Santa Helena. A chuva da madrugada deixara tudo molhado e lamacento. No quarto do andar de cima da casa grande, Isabela permanecia trancada havia dias, vigiada por 2 criadas e um capataz lá à porta. Mas sua alma já havia escapado. No fundo da gaveta do tocador, escondia pedaços de pão seco, um frasco com água e uma pequena faca de cozinha. O rosto antes rosado agora trazia olheiras fundas e expressão firme. Ela já não era a mesma menina romântica, era uma mulher decidida, pronta para desafiar o próprio sangue. Naquela tarde, a criada Candinha, fiel a Isabela desde a infância, entrou no quarto às escondidas. "Menina, você tem certeza do que vai fazer?" "Certeza é tudo que me resta, Candinha. Ou fujo, ou enlouqueço." Candinha entregou uma trouxa com roupas simples, típicas de roceira, e um lenço para esconder o cabelo loiro. Isabela se olhou no espelho e mal se reconheceu. Tirou os brincos, guardou o crucifixo de prata no sutiã e calçou as sandálias de couro. "Hoje à noite, quando os peões estiverem jogando dominó no galpão. Você distrai Raimundo, eu escapo pelos fundos." "Vai para onde, sinhá?" "Atrás dele, atrás do meu amor." Naquela noite, como combinado, Candinha simulou uma queda no quintal e gritou por ajuda. Raimundo correu até lá com um lampião na mão. E enquanto isso, Isabela escorregava pelos fundos da casa, agachada entre as sombras, o coração disparado no peito. Caminhou descalça até a porteira dos fundos, atravessou o milharal e, ao alcançar a estrada de terra, começou a correr. Correu até que os pés do corpo tremerem. Não sabia onde estava Josué. Só sabia que ele ainda estava vivo, e isso bastava. Enquanto isso, na Chapada Diamantina, Josué ajudava a erguer uma nova cabana. Os forasteiros, agora revelado como parte de uma rede chamada Os Caminhantes, treinavam os fugitivos a se defender, a se esconder, a sobreviver. Ele aprendeu a se mover em silêncio, a lidar com ervas medicinais e até a usar um facão com destreza. Mas todas as noites, antes de dormir, olhava para o céu e pensava: "Onde você está, Isabela?" Cena final do capítulo. Isabela, coberta de poeira e com os pés feridos, para diante de um pequeno vilarejo no sopé das montanhas. Um senhor de barbas brancas a observa desconfiado. "Moça, precisa de ajuda?" Ela respira fundo, exausta, e diz: "Procuro um homem. O nome dele é Josué." O velho franze a testa e a história está prestes a mudar de novo. Capítulo 14. Quando o coração enxerga. O vilarejo de pedra e barro era pequeno, encravado entre morros e vales. As poucas casas formavam um semicírculo em torno da capelinha branca, onde velas tremolenciam diante de um crucifixo gasto pelo tempo. Isabela, coberta de poeira, com as roupas simples de roceira e o olhar determinado, havia cruzado quase 2 léguas a pé desde a última fazenda. Seu corpo doía, mas a alma estava em chamas. Procuro um homem chamado Josué. O velho de barbas brancas, sentado numa cadeira de palha, a observou por um tempo. "Josué, moça. Aqui tem muito Josué no batismo. Mas um de pele escura, vindo lá das bandas do Recôncavo, forte e com os olhos que não abaixam a cabeça?" Ela assentiu com um brilho nos olhos. "É ele." "Onde está?" O velho apontou com o queixo para o leste.
Sobe aquela trilha até a serra. Depois de 1 hora de caminhada, vai ver um córrego e um casebre de barro. Ali é onde os caminhantes se reúnem. Ele está com eles. Ela quase caiu de joelhos de alívio. Obrigada, Senhor. Que Deus lhe pague. E sem perder tempo, começou a subida. Enquanto isso, Josué, do outro lado da montanha, recolhia a lenha ao lado de Tomás. O rosto ainda trazia as marcas das chibatadas, mas seu espírito parecia mais inteiro. Você acredita mesmo que ela viria até aqui? Perguntou Tomás. Josué olhou para o céu. Sei que viria, porque o amor dela é como a minha fé. Não vejo com os olhos, mas sinto em cada batida do coração. O quase reencontro. Quando Isabela chegou ao topo da trilha, viu o córrego, lavou o rosto, limpou os pés feridos e caminhou até o casebre. Mas o acampamento estava vazio. Os caminhantes haviam saído cedo para buscar mantimentos na feira do vilarejo. Só uma senhora idosa cozinhava feijão no fogão de lenha. Posso ajudá-la, filha? Josué, ele mora aqui, não mora? Mora sim, mas saiu há pouco. Vai voltar ainda hoje. Isabela se sentou no batente da porta, os olhos marejados, o coração aos pulos. Vou esperar. Nem que seja por uma vida inteira eu vou esperar. Do outro lado, Josué e Tomás voltavam com sacas de farinha nos ombros, subindo a trilha. O sol estava pino. Quando avistaram o casebre ao longe, Josué parou. Sinto algo. Algo diferente. Fome, talvez. Não. É outra coisa. É como se o que eu mais amo estivesse ali, esperando por mim. Josué começou a correr. Cena final do capítulo. Isabela, coberta de poeira e com os pés feridos, ouve passos. O coração acelera. Levanta-se devagar. A porta range. Josué aparece. Parado. Ofegante. Ambos se olham. Nenhuma palavra. Apenas lágrimas. Ele caminha até ela até ele, e então o abraço. Forte. Desesperado. Eterno. Como se o mundo ao redor tivesse se calado e só existissem dois corações dizendo: Você chegou. Noite de amor, entre o amor e a liberdade. A lua se debruçava sobre o vale, espalhando um véu prateado sobre o telhado de barro do casebre onde Josué e Isabela, enfim, haviam se reencontrado. O vento morno da serra balançava as cortinas finas da janela, trazendo consigo o perfume da mata e o sussurro da noite. Dentro do quarto simples, de paredes de taipa e luz de lamparina, o tempo parecia suspenso. Josué se aproximou devagar. Tocou o rosto de Isabela como quem toca uma flor rara, com reverência e espanto. Ela fechou os olhos ao sentir a palma áspera dele deslizar por sua pele, agora livre de grilhões e medo. Você tem certeza? Ele sussurrou com voz rouca. Esperei por esse momento em cada passo que dei. Cada ferida que suportei foi por isso. Os olhos dela brilhavam. Não havia dúvida, não havia receio. Apenas a entrega de quem ama sem reservas. Josué a puxou para perto e os corpos se colaram como raízes reencontrando a terra. O beijo veio calmo, depois intenso, depois urgente. As mãos dele exploravam cada curva do corpo de Isabela como se memorizassem um mapa sagrado. E ela, em silêncio, permitia-se ser descoberta, desfeita e refeita, nas mãos daquele homem que nenhum poder do mundo conseguiu separar dela. As roupas caíram uma a uma, como folhas de outono. A pele encontrou a pele. O calor dos corpos era maior que o calor da própria lamparina, que tremia na prateleira com a brisa da respiração dos dois. Deitaram-se no colchão de palha com lençóis simples, mas nenhum leito real teria mais significado. Os movimentos foram lentos no início, como uma dança ancestral. Depois, ritmados como o tambor do coração. Não era apenas desejo, era libertação, era encontro, era cura. Naquela noite, não havia branco nem negro,
senhora nem escravo, dor nem castigo. Só havia 2 amantes que haviam vencido o mundo. Quando enfim adormeceram, entrelaçados, os corpos ainda entrelaçados, como raízes de uma mesma árvore, a lamparina já se apagara, e a lua assistia tudo do alto, cúmplice e guardiã daquele amor proibido que agora era sagrado. Capítulo 15. O vento trouxe a tempestade. O sol da manhã invadia o casebre com suavidade, dourando os cabelos soltos de Isabela, que ainda repousava, nua e serena, sobre o peito de Josué. Ele, acordado, acariciava suas costas com a delicadeza de quem já conheceu a dor de perdê-la e agora temia até mesmo o tempo. Eu viveria 1000 vidas assim, se cada uma terminasse contigo nos meus braços, murmurou ele baixinho. Isabela sorriu, os olhos ainda sonolentos. E eu atravessaria 1000 desertos, se soubesse que estaria me esperando do outro lado. O instante era de paz, mas duraria pouco. Lá embaixo, no vilarejo, o velho de barbas brancas que ajudara Isabela fora surpreendido por 2 cavaleiros armados. Homens brutos, de roupas escuras e lenços cobrindo os rostos. Procuramos uma mulher branca e um negro. Estão juntos. Fugiram da fazenda Santa Helena. O velho fingiu ignorância, mas os olhos dos forasteiros eram de víboras. Um deles desceu do cavalo, agarrou o velho pela camisa e disse: Já temos quem nos pague por essa informação. E o coronel paga bem. De volta ao esconderijo na serra, Josué e Isabela se preparavam para sair. Iriam se mudar dali, começar a vida em outra parte do sertão, mais longe, mais seguros. Mas antes que pudessem montar os cavalos deixados pelos caminhantes, Tomás chegou esbaforido. Eles estão vindo, são homens do coronel. Subiram pela trilha norte, tem cães com eles. O mundo ao redor se contraiu. Isabela empalideceu. Meu pai, ele nos encontrou. Josué fechou os punhos. Seu corpo, ainda com cicatrizes, se enrijecia novamente para a luta. Não vou fugir de novo, não agora. Tomás olhou para ele com firmeza. Você não vai morrer aqui, Josué, e ela também não. Vamos dividir o grupo. Há uma saída pelos fundos da mata. Sigam por lá. Eu e os outros vamos atrasá-los. Mas vocês... A causa é maior que cada um de nós. Sem tempo para perder, Josué e Isabela partiram mata adentro. Ela cavalgava agarrada à cintura dele, o rosto colado às costas marcadas pelas cicatrizes. Atrás deles, o som dos cães se aproximava. E na mente de Honório, que subia com seus homens pelas pedras da serra, só havia uma frase: se ela escolheu morrer como escrava, então morrerá com ele. Cena final do capítulo. No meio da mata densa, Josué e Isabela param a ouvir tiros ao longe. Isabela treme. Será que Tomás? Ele sabia o risco, mas confiou em nós para sobreviver. Josué aperta a mão dela. Agora é você quem tem que confiar em mim. Eu vou te tirar dessa, Isabela. Nem que eu precise sangrar tudo de novo. Ela olha-o e assente. O som dos galhos quebrando volta a ecoar. Estão sendo seguidos, mas ainda não foram alcançados. O jogo agora é de vida ou morte. Capítulo 16. Sangue e esperança. O mato fechava-se ao redor. Espinhos arranhavam os braços. Galhos batiam os rostos, mas Josué e Isabela não paravam. O som dos cães e o tropel dos cavalos atrás deles já não era distante. Estava ali, nas costas, como um demônio respirando em seus pescoços. Temos que atravessar o riacho, gritou Josué, apontando para o som da água à frente. Eles vão ver nossas pegadas, respondeu Isabela ofegante. Não se virem no que não podem seguir. Saltaram da trilha para dentro do leito raso e pedregoso do riacho. Caminharam por metros dentro da água gelada, até se embrenharem por outra trilha escondida entre a mata fechada. Mas, mal haviam ganhado distância, ouviram o som de vozes e armas sendo engatilhadas. Peguem eles vivos se puder, mas mortos se for o caso, rugia o coronel Honório, à frente dos seus homens, os olhos em brasa. Josué olhou ao redor, tentando identificar rotas, mas era tarde. Emboscados. Tiros ecoaram.
Um deles acertou o chão próximo aos pés de Isabela, que caiu de susto. Josué a puxou para trás de uma rocha, protegendo-a com o corpo. O som dos cascos se aproximava, o cheiro dos cães, a respiração ofegante dos perseguidores. "Se eles nos cercarem aqui, é o fim", disse Isabela com os olhos marejados. Mas então, quando tudo parecia perdido, a chegada dos aliados inesperados. Um estrondo cortou o ar, e logo depois o barulho de apitos, gritos de alerta e mais tiros. Dessa vez, na direção dos perseguidores. Do alto do barranco surgiam homens e mulheres armados, descendo entre as árvores com destreza. Eram os caminhantes, reforçados por quilombolas da região. "É emboscada contra emboscada", gritou Tomás, sujo de barro, com uma espingarda em punho. "Não toquem nos dois, protejam o casal." A mata virou um campo de guerra. Capangas caíram, os cães fugiram. O coronel, enfurecido, sacou sua pistola e tentou avançar sozinho. Mas Letícia, a mesma mulher que havia salvado Josué semanas atrás, apareceu montada num cavalo e derrubou o coronel com um golpe certeiro de bastão. Josué correu até ele. Olharam-se frente a frente, como dois mundos irreconciliáveis. "Acabe logo com isso, moleque", sussurrou o coronel, sangrando. Josué não ergueu a arma. "Não vou me tornar igual ao senhor. Já venceu quem escolhe viver, em paz." Isabela apareceu logo atrás, olhando para o pai caído no chão. "Eu o perdoo, mas nunca voltarei a ser sua filha." Os homens do coronel fugiram. Os caminhantes tomaram a controle da situação. A guerra havia terminado, mas a luta por um novo começo só estava começando. Cena final do capítulo. Enquanto o sol se punha no horizonte, Josué e Isabela, de mãos dadas, observavam os últimos rastros de fumaça sumindo da mata. Tomás se aproximou. "Há uma comunidade ao sul, segura, terra livre cultivada por gente que sabe o valor da liberdade. Vocês serão bem-vindos lá." Josué olhou para Isabela. Ela sorriu. E pela primeira vez, sem correntes, sem muros, sem medo, eles disseram juntos: "Vamos." E montaram rumo ao futuro. Capítulo Revelação. O segredo de Honório. A brisa do sertão soprava quente naquela manhã em que Josué avistou ao longe a velha capela da fazenda. Ele e Isabela haviam deixado aquele lugar para trás há quase 2 anos. Agora, com um filho pequeno nos braços e a dignidade restituída, Josué sentia que algo o chamava de volta. Uma angústia antiga, um fio de dor não costurado, uma voz que, nos sonhos, sussurrava: "Volte, Josué, a verdade ainda está enterrada." Era um sábado seco, o chão rachado. A poeira levantava-se com o andar dos bois. E na varanda da casa grande, quem ainda reinava era Honório, agora mais velho, mais silencioso, mas com o mesmo olhar de fera contida. Josué chegou sem anunciar. Estava decidido a confrontar o passado. "Vim saber mais sobre meu pai, Coronel Honório. Sempre achei que ele morreu de doença, mas a voz do povo e os silêncios da vida andam me dizendo outra coisa." Honório soltou um riso seco, como quem não esperava ser surpreendido. A xícara de café tremeu levemente em sua mão. "Teu pai era um homem de palavra e de dívida, uma dívida que ele não podia pagar." Josué assentiu. "Eu sei. Foi por isso que eu vim para cá, para a tua fazenda, para pagar o que ele devia com minha liberdade." Honório se levantou devagar, como se algo dentro dele também se levantasse. Um fantasma. "Mas você não sabe o que teu pai me devia de verdade." E então o silêncio foi cortado. Honório começou a falar e cada palavra doía como chicote em pele viva. O passado revelado. Seu pai se chamava Abel. Era um pequeno lavrador, dono de pouca terra e muita coragem. Ele descobriu por acaso um de meus esquemas. Eu vendia terras que não eram minhas, manipulava escrituras, pegava financiamento do governo em nome de jagunço morto. Era assim que eu crescia, roubando, corrompendo,
Matando? Josué apertou os punhos. Sua respiração era pesada. Seu pai, Josué, veio até mim numa tarde me dizendo que ia denunciar tudo. Disse que tinha provas. Queria justiça. Honório fitou o chão. Eu pedi que ele se calasse. Ofereci dinheiro. Ofereci terras. Ele recusou. Disse que ia ao intendente no dia seguinte. E então, a noite caiu com sangue. Eu mandei Rufino atrás dele. Rufino e mais 2. Disseram que era só para assustar, quebrar umas costelas, fazer ele mudar de ideia. Mas seu pai era homem valente. Revidou. No meio da luta, Rufino puxou a faca. E seu pai caiu ali mesmo, no brejo, com os olhos arregalados e a alma em paz. Josué tremia. E o que você fez? Eu dei um jeito no corpo. Disse que foi febre. Chamei o padre, fiz o enterro rápido. Queimei as roupas, paguei silêncio. E minha mãe? Já estava morta. Você era só um rapaz. Não sabia das coisas. Te acolhi aqui por culpa. Te fiz escravo por covardia. Para te vigiar, para ter certeza que você nunca descobriria. Josué desabou de joelhos. As lágrimas não eram só de dor, eram de vingança adormecida, de amor traído, de anos servindo ao homem que tirou a vida de seu pai. Honório se aproximou. Eu tive medo de você, desde o primeiro dia. Tua coragem era igualzinha a dele, tua dignidade igualzinha. Quando vi você se apaixonando por Isabela, eu temi que a história se repetisse. E por isso tentou nos separar? Nos humilhar? Porque eu sabia que você era o fim da minha mentira. O confronto final. Naquela noite, Josué caminhou até o velho terreiro onde o pai foi enterrado. Levou Isabela e o filho. Contou tudo a ela. Choraram juntos. Isabela olhou para o marido. Você não é filho de escravo, Josué. Você é filho de homem justo, homem íntegro. Josué olhou para o céu. E eu sou o filho do homem que tentou salvar o sertão de um diabo vestido de coronel. No dia seguinte, Josué foi até a delegacia de Vila Pedra Branca. Levou um caderno velho que achou escondido na casa grande. Era de Abel. Tinha anotações, tinha datas, tinha nomes, tinha tudo. Honório foi preso uma semana depois, sem resistência. O velho já estava vencido pela culpa. Na cadeia, perguntou se Josué o odiava. Josué só respondeu: Meu pai me ensinou a ser homem. Você me ensinou a nunca ser como você. Epílogo. Isabela e Josué voltaram para sua terra. Com o dinheiro de uma ação judicial, compraram as terras do próprio Honório em leilão. Fundaram uma escola, plantaram justiça. E na entrada da cidade fincaram uma placa: Terra de Abel, onde a verdade sempre vem.